Essa atividade tem o objetivo de fazer com que você aprenda a técnica de modularização de algoritmos, a técnica que te permite dividir o código-fonte em módulos separados e comunicáveis entre si. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo para calcular o volume de uma esfera, utilizando a linguagem de programação Python. Esse é um conhecimento fundamental para você evoluir as suas habilidades em programação de computadores. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem Python, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em Python, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E na aula de hoje nós vamos implementar um programa, um algoritmo que calcula o volume de uma esfera. O programa recebe como entrada o raio da esfera e exibe como saída o volume dessa esfera. E o diferencial aqui é que nós vamos realizar este procedimento em uma função separada. Nós vamos aprender a modularizar o nosso algoritmo na linguagem Python. Esta aqui é a fórmula matemática para o cálculo do volume da esfera. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o raio de uma esfera em valor decimal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída o valor que representa o volume dessa esfera. Bom, eu vou começar implementando o meu algoritmo, aqui mais abaixo, com o processo de solicitação dos valores, que desempenha o papel de entrada do algoritmo. Eu vou emitir um comando de saída padrão, um comando print, e vou enviar para o usuário a seguinte mensagem: digite o raio da esfera. Colocar entre parênteses em metros, 2 pontos de espaço. Logo em seguida, eu vou utilizar um comando de entrada padrão, um comando input, para receber do usuário esse valor da esfera. Bom, mas eu preciso interpretar esse valor que o usuário digitar como sendo um valor com casas decimais, um valor fracionado. Por esse motivo, eu preciso fazer uma conversão para o tipo float. E logo em seguida, eu vou atribuir este valor que foi obtido do usuário pelo teclado a uma nova variável que eu vou chamar de raio. Uma vez que eu terminei o processo de entrada do algoritmo, eu posso partir para o processo de cálculo do volume, que desempenha um papel de processamento do algoritmo. Bom, e para fazer o cálculo do volume da esfera, eu vou atribuir à variável volume, uma nova variável, o resultado da expressão matemática que vai calcular esse resultado. Bom, mas para fazer isso eu preciso implementar esta fórmula matemática. Eu vou fazer isso em uma função separada. O objetivo dessa aula é ensinar como nós podemos modularizar o algoritmo em Python utilizando funções. Por esse motivo, eu vou, na parte superior do meu algoritmo, colocar o comentário implementação da função. Eu vou implementar a função calcula volume e aqui na linguagem Python nós não utilizamos o retorno da função, nós utilizamos a palavra reservada def. É uma particularidade da linguagem Python para definição de funções. E logo em seguida eu vou escrever o nome da função, que é calcula volume. Vou abrir e fechar parênteses e colocar 2 pontos para delimitar o final da definição da função. E dentro dos parênteses eu vou colocar o nome da variável que vai receber o raio dessa função. Vou chamá-la de R para diferenciar da variável raio que eu havia criado anteriormente. Bom, aqui eu preciso fazer uma observação importante sobre a definição de funções na linguagem Python. Acontece que em Python não há necessidade de definir retorno para a função. Você não precisa especificar se a função retorna ou não um valor. Isso é feito automaticamente pela própria linguagem. Por esse motivo, eu vou pular uma linha e com uma tabulação de recuo em relação à margem esquerda, eu vou escrever o conteúdo da função. Eu vou criar uma variável v e eu vou atribuir a essa variável v o cálculo desta fórmula matemática. Eu vou começar com parênteses para implementar este fragmento inicial da minha fórmula. Eu vou começar multiplicando 4 pelo valor de π. Eu poderia colocar o valor 3,14, que é um valor aproximado da constante matemática representada pelo número de π. Mas a linguagem Python me fornece a possibilidade de utilizar um valor de π mais aproximado, mais preciso. E para fazer isso eu preciso importar uma biblioteca específica, que é a biblioteca de funções matemáticas da linguagem Python. Por esse motivo, aqui no início do código, eu vou utilizar a palavra reservada import e vou escrever math com th.
Uma vez que eu importei a biblioteca math de funções matemáticas, eu posso substituir o 3,14 pela palavra math.pi, em minúsculo, que representa a minha constante matemática π com a maior precisão decimal. Logo em seguida, eu preciso multiplicar pelo valor do raio elevado ao cubo. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra função matemática, que é a função POW, que me permite calcular potências. E dentro dos parênteses da função, eu vou passar como primeiro parâmetro o valor do raio, o valor da base que vai ser elevada ao expoente. Eu vou utilizar o valor da variável r e como segundo parâmetro eu vou especificar o expoente a qual a base vai ser elevada, nesse caso o valor 3, que representa o cubo. E esta expressão inteira representa este fragmento da minha fórmula matemática. Eu preciso pegar este resultado e dividir pelo valor 3. Para fazer isso é muito fácil. Eu só divido todo o resultado da expressão pelo valor 3. E desta forma eu tenho o valor do volume devidamente calculado. Agora eu preciso definir este volume como retorno desta função calcula volume. Vou pular mais uma linha e vou usar a palavra reservada return. E vou definir a variável v como a variável de retorno da função calcula volume. E uma vez que eu terminei de definir a minha função calcula volume, eu posso utilizá-la em qualquer parte do meu código para encontrar o volume da esfera. Eu vou atribuir à variável volume a invocação da função calcula volume. Eu vou escrever calcula volume e vou passar como parâmetro o valor do raio que foi digitado pelo usuário. Dessa maneira, o valor da variável raio vai ser passado para a variável r na função, que por sua vez vai ser utilizado para calcular o volume e que vai ser retornado pela função, sendo então atribuído à variável volume. Então aqui eu faço o processo de invocação da função. Bom, uma vez que eu terminei o processamento, só me resta, por fim, partir para a exibição do volume, que representa o processo de saída do meu algoritmo. Bom, e para fazer a exibição do volume, eu preciso apenas exibir um comando de saída padrão. Vou emitir um comando print e vou mostrar para o usuário a seguinte mensagem. Vou começar com um pulo de linha e vou escrever volume da esfera, dois pontos espaço, e vou concatenar com o valor da variável volume. Mas eu preciso converter este valor para texto. Por esse motivo, vou utilizar a função str. Bom, uma vez que eu terminei de escrever o algoritmo, eu posso então executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos imaginando. Vou clicar na opção Run Code. E uma vez que o programa foi executado, vou diminuir um pouco a minha tela. Eu posso fazer alguns testes. Eu vou colocar o valor de 1 metro para o raio da esfera. E para 1 metro eu espero como resultado o volume de 4,19 metros cúbicos. Vou pressionar a tecla Enter e eu observo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe. Um valor aproximado a 4,19. Bom, vou fazer mais um teste. Vou limpar a tela e vou executar novamente. E agora eu vou colocar um valor de 5 metros de raio. E para 5 metros eu espero como resultado um volume de 523,6 metros cúbicos. Eu vou pressionar a tecla Enter e eu percebo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe. Um valor aproximado a 523,6. E dessa forma eu percebo que o algoritmo funciona exatamente da forma que nós havíamos imaginado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.